Exatamente, Bruno, Mari, de volta aqui em frente ao Allianz Parque. A gente vê ainda o pessoal trabalhando aqui, limpando a pichação que aconteceu na madrugada desta terça-feira. Isso é uma situação que o Palmeiras vai ter que administrar até para o final do Campeonato Paulista. Mas em relação ao sorteio, você citou aí, o Bolívar vai enfrentar a Altitude, ninguém gosta de enfrentar a Altitude, mas o Palmeiras, a gente pode dizer que já está acostumado, porque enfrentou o Bolívar 95 na Libertadores, e aí faz um bom tempo, mas nos últimos tempos, em 2000 e 2023. 2023 jogou o primeiro jogo lá na Bolívia com o time reserva, acabou perdendo, foi uma estreia da Libertadores, estava entre a decisão do Campeonato Paulista, perdeu o primeiro jogo por Água Santa, então poupou quase todos os titulares e acabou perdendo o jogo de estreia. Mas o Palmeiras sabe muito bem administrar isso e com certeza é um fato aí que a comissão técnica do Abel Ferreira vai saber levar até o primeiro jogo, o jogo lá na Bolívia, o jogo da volta com Altitude. A questão do Cerro Porteño, o Palmeiras já enfrentou o Cerro muitas vezes, né? São 7 vezes no histórico da Libertadores, também enfrentou o Cerro em 2023, aliás, foi um grupo parecido, Bolívar, Cerro e naquela ocasião o Barcelona de Guayaquil. Mas vai levar esse clima tenso por conta da relação com o Cerro Porteño que aconteceu na Libertadores Sub-20, as ofensas racistas ao Luigi, e o vice-presidente de futebol do Palmeiras, o Paulo Boazzi, que estava lá no sorteio, cobrou do presidente do Cerro Porteño, e houve até um bate-boca ali, né? O presidente do Cerro falando, mas eu trato a Leila como uma rainha, o Boazzi retruca, e é uma questão da sociedade, o racismo, e ele retruca falando, é uma questão de sociedade, mas o futebol pode ensinar, e não é só tratar bem a Leila, tem que tratar bem todo mundo, e passa a ser um exemplo da diretoria do Cerro Porteño também, que não foi atrás dos torcedores que praticaram essas ofensas racistas no jogo da Libertadores Sub-20. Inclusive até, Bruno, nas redes sociais a gente vê muitos torcedores do Cerro Porteño cometendo atos racistas nas mensagens, chamando os brasileiros mais uma vez de macacos. Enfim, eu acompanhei ontem nas redes sociais essa discussão com os torcedores do Palmeiras, e é esse clima pesado, certamente vai levar para esse confronto da Libertadores. Como eu disse, o Palmeiras está muito acostumado à fase de grupos, a administrar o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores. Nos últimos 7 anos, o Palmeiras fez 5 vezes a melhor campanha da fase de grupos, levando essa vantagem até a semifinal. Então é uma situação que o Palmeiras está acostumado, mas tem essa questão com o Cerro Porteño. Vai levar com certeza esse clima pesado para os 2 jogos aqui no Allianz Parque e também no Paraguai. Grupo do Palmeiras. Na tela o grupo do Palmeiras. Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño. Massa, tá bom, tá ruim? Tá dentro do esperado? Que tal o grupo do Palmeiras? Gente, eu fiz até uma colinha aqui para dar uma estudada ontem, e quando saiu o sorteio eu fiz uma colinha e vamos lá. Olha, o Sporting Cristal tá nesse momento no 8º colocado, né, no campeonato peruano. O que o Sporting Cristal tem, que a gente se lembra dele, é o Yotun, lembra dele? Sim. Passagem pela seleção brasileira. Brasileira não, peruana. Peruana, pelo Vasco. Exato, peruano. No dia que o Yotun foi convocado... Olha, sei não, hein? Entendeu? Só que eu não achei minha cola. Então vamos nessa aqui, tudo bem, dá para lembrar. Acho que é um bom início. Meu medo era isso não ia acontecer por causa da configuração do sorteio, é pegar logo o Bolívar de cara na primeira rodada, como foi da última vez, né, que quase a coisa complicou no segundo turno, né? Como você estreia contra o Sporting Cristal, eu acho que é um bom adversário, não é um adversário dos mais difíceis. O Cerro Porteño tem a questão, tem um lateral, o cara que vai marcar o Estevão, lateral esquerdo, que já está vendido para o Manchester, 17 anos, tá sendo, só não vou lembrar o nome porque eu perdi a cola, mas é um lateral que está sendo muito bem falado no Paraguai. Em termos técnicos, eu acho que não tem também muita... Palmeiras é superior e o Palmeiras tem que se classificar e se classificar bem nesse grupo. A questão da altitude é você entender que naquela semana o Palmeiras vai jogar em Porto Alegre, depois vai jogar na Bolívia e depois vai jogar em Fortaleza. Esse jogo vai ter que rifar de alguma forma, dependendo dos 2 primeiros. Como você tem um fora e um em casa, se o Palmeiras tiver 4 ou 6 pontos para esse Enquanto você fala, jogo, a gente põe o calendário do Palmeiras aí. Pode continuar a falar, isso, você passou por esse ponto. Isso, se você tiver aí
4 pontos, ou o ideal seria 6, né? Aí a coisa vai tudo bem, né? Então a gente está vendo aí a sequência, o campeonato, maldito campeonato estadual ainda está vivo, né? Está aí. Então tem em tese o Botafogo, a gente não sabe se esse jogo vai ser mantido para o sábado, ainda não tem nenhuma confirmação. Depois o Sporting Cristal fora, aí de lá a volta vai para Recife, aí o Cerro Porteño em casa, aí o Corinthians em casa. Aí para mim que é a situação mais complicada, né? O Internacional fora, depois você vai para Fortaleza fora, viaja para caramba, de lá você vai para Bolívia e depois joga em casa contra o Bahia. Essa para mim é a sequência do primeiro turno mais complicada, porque na volta terão 2 jogos em casa, entendeu? São 13 mil quilômetros, não é uma questão muito difícil, mas diante deste calendário, com campeonato antecipado, com estadual prolongado, com esta zona que é o futebol brasileiro, esta várzea, aí, cara, pode acontecer qualquer coisa. Sinceramente, pode acontecer qualquer coisa. E o Campeonato Brasileiro não se brinca, você tem que começar bem, não tem que poupar nada, agora não vai dar mais. Então os 12 primeiros jogos vai ser que ter todo mundo, o cara vai ter que suar sangue, ir para Mundial, jogar lá com 70 graus, um calor dos infernos nos Estados Unidos e ver o que vai dar no segundo semestre. Essa situação do Campeonato Mundial, né, ela torna todo o resto muito mais apertado. Mas eu creio que o Palmeiras se preparou para isso, tem um elenco, tem quantidade, tem jogadores, e é possível encarar essa maratona, porque vai ser uma maratona. Não adianta a gente dourar a pílula ou pintar a parede e por trás está cheio de mofo, continua vazamento. Não adianta pintar a parede. Daqui 10 minutos está o mofo aparecendo outra vez. E acho que é uma sequência difícil, um Campeonato Brasileiro duríssimo, que vai ser mais difícil do que foi o ano passado. Vai ser cada vez o Campeonato Brasileiro fica mais difícil. A gente tem uma realidade brutal que é o Flamengo, a gente tem uma incógnita que é o Botafogo, a gente tem um São Paulo que tem um time bem colocado, você tem um Santos que tem o Neymar, querendo ou não, né? O Corinthians tem o time que tem, é um bom time. Enfim, não vai ser um campeonato fácil, o Campeonato Brasileiro, e você precisa ir, do ponto de vista do Palmeiras, terminar a fase de grupos classificado, né, para ir para o Mundial e pelo menos entre os 6 primeiros no Campeonato Brasileiro. É fácil? Não sei. Não sei se vai dar, se vai ser possível diante dessa sequência de jogos. O Palmeiras faz os 3 clássicos antes de sair, os clássicos paulistas, antes de sair para o Mundial, nos 12 primeiros jogos. E tem essa sequência aí com Inter, Fortaleza fora, Botafogo em casa, Flamengo. Cara, só tem jogo casca nas 12 primeiras rodadas. Só uma curiosidade, eu vi o símbolo do Inter, eu lembrei, eu estava escutando uma rádio. Galera, esse canal aqui é o canal Parmeira News. Todos os dias a gente traz informações, análises, notícias, tudo sobre o nosso Verdão. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no Verdão, no Palmeiras, então curta o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com o máximo de pessoas e você vai estar por dentro de tudo sobre o Verdão. Avante Palestra, um forte abraço.